Olá, primeiramente, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar seguimento ao ciclo de palestras de Educação Continuada do HU. O meu nome é Flávia Daniele, eu sou estudante de Medicina da Uncisal e integrante do projeto Amar Essa Família Canguru e serei mediadora da palestra de hoje, cujo tema é Aleitamento Materno e Covid-19, Desafios, Fragilidades e Potencialidades, e será ministrado pela doutora Conceição de Santana, a qual atua como fonoaudióloga da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, lotada no Hospital Universitário. É doutora e mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em disfagia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, tutora do método Canguru, âmbito hospitalar pelo Ministério da Saúde, docente da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, a Uncisal, e coordenadora no projeto de extensão Amar Essa Família Canguru. Antes de iniciar, eu gostaria apenas de fixar alguns avisos. Eu estarei compartilhando, através do bate-papo, o link do formulário de avaliação da palestra, a qual vocês precisam preencher para garantir o certificado. E bem, vocês podem estar deixando dúvidas e perguntas através do bate-papo também, que ao final eu passarei todas para a professora. Então é isso, pessoal. Boa palestra a todos. Tudo certo. Pronto, tá tudo bem, né? Então é sempre muito bom falar em aleitamento materno, especialmente durante esse mês da amamentação. A UABA, que é uma aliança mundial para a ação do aleitamento materno, uma rede global de indivíduos e organizações dedicadas à proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno, coordena anualmente, mundialmente, essas ações. Esse ano tem como temática o apoio ao aleitamento materno por um planeta saudável. Então, nos anos anteriores, só fazendo um resgate, nós tivemos também temáticas muito interessantes, como sustentando a amamentação, reforçando a importância do trabalho em equipe, direcionado à amamentação, especialmente o interprofissionalismo. Foi exatamente em 2010 que a Organização Mundial da Saúde começou a preconizar de forma mais sistemática a importância do trabalho em equipe, especialmente o formato do interprofissionalismo. Em outro ano tivemos que a amamentação é a base da vida. O ano passado tivemos a importância muito bem ressaltada do empoderamento dessas mães, desses pais, em razão do favorecimento do aleitamento materno. E esse ano, a UABA traz essa temática bem interessante relacionada a uma agenda para o futuro. Temos também uma lei nacional, uma lei que desde 2017 preconiza o Agosto Dourado nacionalmente, então a campanha também celebrada nacionalmente. E esse ano nós temos essa temática de apoio por um planeta saudável, exatamente relacionada a uma agenda para 2030, para o desenvolvimento sustentável. É um plano de ação para pessoas, planeta, economia, sem destruição da natureza. Então, o objetivo é exatamente levar esse link à população. O que é que a amamentação tem a ver com cada objetivo para esse desenvolvimento sustentável? São 17 objetivos, e como é que a amamentação pode se ligar a cada um desses objetivos? Eu trouxe para vocês aqui um link com alguns objetivos. Por exemplo, erradicação da pobreza. Então, como é que a amamentação estaria relacionada a esse objetivo, para essa agenda de 2030? A gente sabe que a amamentação é a maneira mais natural e de baixo custo para alimentar o bebê. E uma alimentação acessível a todos, né? Não sobrecarrega orçamentos familiares, como alimentação artificial, e contribui plenamente para a redução da pobreza. Um outro objetivo, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável,
Qual o link que seria? A amamentação exclusiva e continuada por 2 anos ou mais, ela acaba favorecendo o fornecimento de nutrientes de alta qualidade e energia adequada, que pode ajudar a prevenir a fome, a desnutrição, a obesidade. A gente sabe que amamentar também significa a segurança alimentar, a segurança para o bebê. Em relação à saúde e bem-estar, a amamentação melhora significativamente, estudos, evidências já revelaram, desenvolvimento e sobrevivência de bebês e crianças, e também contribui para melhorar a saúde e o bem-estar das mães a curto e a longo prazo. Outro objetivo bem interessante nessa agenda para 2030 é a igualdade de gênero. A amamentação, ela acaba favorecendo o direito da mulher, contemplando esse direito da mulher, que deve ter o apoio da sociedade da melhor maneira possível. Então, a experiência da amamentar pode ser satisfatória e fortalecedora, especialmente para a mãe, porque ela pode ficar nesse controle do que alimenta o bebê. Em relação ao objetivo relacionado à água potável e saneamento, sabemos que a amamentação, especialmente no formato de livre demanda, fornece toda a água que o bebê precisa. O bebê que é amamentado exclusivamente até o 6º mês, ele não precisa da introdução de outros líquidos. A amamentação já contempla essa necessidade, mesmo em climas quentes, ao contrário da alimentação com fórmula, que requer o acesso à água, e o ideal é essa água limpa, repleta de higiene e saneamento. Não é? E também tem uma relação, a amamentação tem uma relação com o objetivo para o desenvolvimento sustentável de energia limpa e acessível. A amamentação realmente implica em menos gastos relacionados à energia, se a gente comparar a essa produção de fórmula. Ela reduz a necessidade de água, não é, de calor, de lenha, de combustíveis para a sua produção. Em relação ao consumo e produção responsáveis, a amamentação é uma fonte de alimentação saudável, viável, não poluente, sustentável e natural de nutrição. E um outro objetivo, para finalizar essa parte, relacionado à vida na água. Não é? A amamentação é uma prática de alimentação que implica menos desperdícios em comparação com a alimentação com fórmula. Sabe-se que a produção e distribuição de fórmulas industriais levam a resíduos que, infelizmente, poluem muito as águas, os mares, acaba afetando a vida marinha. Então, a prática da amamentação que ocorre desde a criação da humanidade, não é? Daí a prática que definiu a nossa espécie, não tem custo. Não tem custo para a família, não polui, essa prática também economiza água, protege a camada de ozônio e ainda gera riqueza intelectual, um bem de extrema preciosidade para a humanidade. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, especialmente esse ano, ressalta o quanto amamentar sempre foi e sempre será a maneira mais saudável de se iniciar a alimentação infantil. É uma prática saudável não apenas para o bebê, enquanto alimento vivo e ativo, né, mas é saudável para a mãe, que acaba desenvolvendo vínculos afetivos diferenciados com a criança, e ainda recebe de volta a proteção contra várias doenças, né? São muitas evidências, nós temos muitas evidências bem atualizadas em relação a essa proteção direcionada à mãe, né? É também a forma mais saudável para o nosso maltratado planeta. Então, a amamentação tem todos esses benefícios, né? Estou falando do laço dourado, acho que muitos
acabam se deparando com esse símbolo da amamentação e acabam não entendendo o que significa o laço dourado. O laço dourado, ele, de um lado do laço, o laço é importante que seja bem simétrico, não é? Inclusive, eu tenho aqui o laço todo mês de agosto, a gente usa para lembrar o valor da amamentação. Então, o laço dourado, ele é simétrico, por quê? Porque de um lado ele representa o bebê, do outro lado ele representa a mãe. Esse nó é muito importante, porque ele acaba referindo o valor que o pai, que a família, a importância de toda a rede de apoio relacionada a essa prática da alimentação. Então, o nó representa justamente toda essa rede de apoio em relação à amamentação. E nós temos também as pontas do laço que representam o futuro, né? Toda a ligação que essa prática tem com o futuro, toda a ligação que essa prática vai ter justamente com o futuro, a médio, a longo prazo. Então, quando a gente vai para as recomendações da Organização Mundial da Saúde, da Unicef, para as ótimas práticas de alimentação dos bebês e crianças pequenas, a gente verifica a importância do início precoce dessa amamentação dentro da primeira hora após o nascimento, né? A gente sabe que a sucção, ela faz a mãe produzir e liberar a ocitocina, fazendo com que a mãe perca menos sangue, não é? Tem a prevenção da anemia nesse primeiro momento após o parto. Então, se o bebê sugar antes da placenta sair, a ocitocina, esse hormônio é liberado para acelerar justamente também a expulsão da placenta. E a amamentação logo após o parto, essa hora que a gente chama de ouro, né, o valor dessa prática justamente nesse horário, é importante também para o vínculo afetivo, porque ajuda na descida do leite, que é uma das funções também da ocitocina. Então, a preconização dessa amamentação nos 6 primeiros meses, exclusivamente, não há necessidade de outros líquidos, e a amamentação continuada até os 2 anos ou mais, com a introdução orientada de alimentos complementares. E essa alimentação orientada é muito importante, não de forma indiscriminada. Então, ressaltando a amamentação enquanto prática ideal nesses primeiros 1000 dias. É um conceito, não é um conceito que vem sido muito preconizado pela importância da alimentação adequada nesses 1000 dias, que são justamente os dias da gravidez, os 270 dias da gravidez, os dias entre 0 a 12 meses, os 365 dias do primeiro ano de vida e os 365 dias do segundo ano de vida, totalizando os 1000 dias. Então, tudo que a gente faz durante esse período vai fazer diferença para o futuro da criança, né? Esse período é considerado um intervalo de ouro, né, que pode mudar radicalmente o destino da criança, não apenas em termos biológicos, relacionado ao crescimento, ao desenvolvimento, mas também em relação às questões intelectuais e sociais. Então, o valor da amamentação durante esse primeiro dia de vida. Gente, só me dei um feedback, tá tudo bem, tá dando para ouvir, tá dando para visualizar a apresentação, se vocês puderem colocar aí na Flávia, tá tudo bem? Tá sim, professora, tá tudo ótimo. Pode continuar. Pronto, tá bom então. Então, o que que a gente pode fazer enquanto especialmente profissionais da saúde em todo esse processo? Nós podemos nos tornar advogados pelo aconselhamento em amamentação, tanto no pré-natal como no pós-natal. Podemos também criar uma cadeia calorosa de apoio ao aleitamento materno, identificando os principais atores e os papéis
nesses primeiros 1.000 dias. Então, não é apenas um incentivo à prática da amamentação no âmbito hospitalar, mas garantir o apoio desse binômio após a alta hospitalar, para que todas as recomendações sejam respeitadas. Né? Envolver os pais, envolver todos os familiares, as pessoas que fazem parte desse contexto da mãe, continuando com o cuidado dessa díade, participar de grupos de apoio e também desenvolver ideias criativas, especialmente esse ano, devido ao nosso cenário da pandemia, de atividades virtuais, online, a equipe procurar se capacitar em relação a essa temática. Então, todo esse apoio não pode ser interrompido, mesmo diante desse cenário da pandemia. Então, a Semana Mundial do Aleitamento 2020, ela veio para frisar, para ressaltar a importância do cuidado, da importância desse cuidar triplamente. A gente precisa cuidar do planeta que está doente, a gente precisa cuidar das pessoas que estão doentes e a gente precisa cuidar, especialmente, da nossa comunicação nesse planeta doente. Como é que nós, profissionais, estamos realizando essa comunicação? Então, a gente precisa realmente, diante desse contexto, ter um cuidado triplo. Daí, esse estabelecimento da amamentação, a gente sabe que não é nada fácil, especialmente aqueles que vivenciaram, né, essa prática, sabe que nesse estabelecimento existem as potencialidades, as fragilidades e os desafios. As potencialidades estão justamente nas vantagens e benefícios do aleitamento materno, tão amplamente divulgado. São várias evidências científicas relacionadas a essa prática. Então, amamentar, mesmo nesse contexto da pandemia, é super necessário por todas as potencialidades existentes no aleitamento materno, no leite materno, que é o melhor alimento, né, o melhor alimento do mundo. Então, as potencialidades estão relacionadas a essas vantagens e benefícios do aleitamento materno. Né? São muitos os benefícios, especialmente quando comparados com outra prática alimentar, como a alimentação através de fórmulas. E as fragilidades e desafios são muitos, não é? Como é que está sendo esse contato do binômio? Como é que está sendo o contato da mãe com esse ambiente? Quais são as características dessa rede de apoio? Como é o contexto familiar? Será que é repleto de mitos? Será que é repleto de mitos? Tá aqui? Então, será que esse contexto é repleto de mitos relacionados à amamentação? Nós sabemos que são muitos mitos, né? Especialmente a qualidade, a quantidade desse leite. Então, a mãe é muito questionada em relação, especialmente, a esses assuntos, não é? O leite é fraco, a necessidade de bicos, a gente percebe uma influência muito forte de todo o contexto da mãe. E no âmbito da proteção, uma fragilidade especialmente na comunicação. Quais são as informações que os profissionais estão passando para essas mães? Quais são as características dessa equipe? O que é que, enquanto profissional de saúde, cada um está fazendo para proteger, para favorecer o aleitamento materno? Então, são fragilidades evidentes e são desafios realmente escancarados, especialmente nesse contexto da pandemia. Então, a gente se depara com um binômio altamente fragilizado. Eu costumo comparar aquela mãe que amamenta a um soldado, não é? Um soldado que está numa guerra e que, se ela não tiver o
o apoio adequado, infelizmente o desmame precoce, ele vai ocorrer. Só chamando a atenção para essa figura que eu coloquei de uma forma proposital em relação ao uso de máscara em bebês, que não é recomendado, né? A máscara, ela é recomendada para crianças a partir de 2 anos. Então, a gente está se deparando muito com bebês utilizando a máscara e há um risco enorme de sufocamento, não é? O bebê, ele não tem ainda essa habilidade para retirar algo com a mão, muitas vezes, que está sufocando. Então, bebês, crianças menores de 2 anos, realmente não devem usar máscaras, há um perigo de sufocamento. A gente recomenda a utilização do protetor facial, mas realmente da máscara a gente não recomenda. Então, existem muitas figuras aí pelas redes sociais, muitas fotos de bebês utilizando as máscaras e a gente realmente não há essa recomendação. Então, mulheres com Covid-19, elas podem sim amamentar, se assim desejarem. Não há uma proibição em relação a essa prática, mesmo a mãe infectada. E existem 3 orientações muito básicas em relação a isso. A realização da higiene respiratória, né, usando a máscara sempre, aquela mãe que deseja amamentar, a higienização das mãos, né, a higienização adequada das mãos, tanto antes como depois de tocar o bebê, e a limpeza, né, toda essa limpeza muito rigorosa em relação àquele ambiente que ela está frequentando rotinamente. Esse fluxo é muito bom, ele é do Ministério da Saúde, ele foi exatamente uma adaptação de um fluxo da Organização Mundial da Saúde, e ele traz justamente esse fluxo de decisão para a amamentação no contexto da Covid. Então, traz tudo que a gente precisa para entender a recomendação, a decisão. Se há decisão pela amamentação, a gente vai justamente seguir esse fluxo. Se ela decide amamentar, se há decisão pela prática da amamentação, a mãe precisa estar em boas condições clínicas, né? Tem toda a avaliação médica e é verificado se ela apresenta esse estado geral bom para a amamentação. E se há essa decisão pela amamentação e ela está bem para amamentar, ela precisa ficar também num ambiente que os profissionais estejam preparados para lidar com essa decisão. Então, os profissionais vão colocar essa mãe no isolamento com o seu filho e a prática da amamentação vai ser totalmente apoiada, orientada e muito incentivada. Não é? Se essa mãe não estiver, se ela não está em condições de amamentar, a gente pode garantir esse leite ordenhado. Se ela está internada, separada do filho, a gente vai incentivar a prática da ordenha, a gente vai também orientar essa ordenha adequada, sem risco de contaminação, e nós vamos dar todo o apoio, garantir aquela amamentação, né? Só ressaltando que a amamentação, ela não é apenas a pega, ela é todo um processo. A preparação para essa amamentação, para a sucção, faz parte do estabelecimento da amamentação. Então, quando a mãe decide amamentar, mesmo que não tenha a sucção, mas esse estabelecimento rumo ao aleitamento materno exclusivo, ele pode e deve ser iniciado da forma mais tranquila, da forma mais segura, especialmente para a mãe. A mãe precisa sentir essa organização, essa tranquilidade da equipe, essa segurança da equipe para essa prática da alimentação. Então, esse fluxo é o mais atual relacionado a essa decisão para a amamentação.
e também fala sobre a importância de outros procedimentos, como o contato pele a pele, né? Sempre que possível, esse contato pele a pele vai favorecer uma maior produção do leite, para uma garantia desse leite, com esvaziamento lá das glândulas, através da ordenha. A mãe precisa, se ela não consegue fazer o contato pele a pele, mas o toque do bebê pela mãe, ela perceber que está num ambiente tranquilo e seguro, vai fazer a diferença. Certo? Então, se a mãe é um caso suspeito ou confirmado de Covid-19, se a gente tem já essa certeza, o que é que a gente vai fazer? Vai verificar o estado clínico dela, se ela está bem o suficiente para amamentar, e se ela estiver na maternidade, a gente vai iniciar o contato pele a pele, a amamentação, após os cuidados. Então, durante o parto, tem todos esses cuidados preconizados, cuidados relacionados à higiene, a outras medidas de prevenção, de contaminação do recém-nascido, como a limpeza da mãe, né, o banho no próprio leito, a troca de máscaras sempre que estiver úmida, a troca desses lençóis. Então, tem todos os cuidados lá que precisam ser realizados no âmbito da maternidade. Já no alojamento conjunto, que a gente chama de ALCOM, ou se essa mãe, infelizmente, estiver em casa, ela está bem, mas ela não conseguiu ficar no hospital, a mãe ela deve higienizar sempre as mãos com água e sabão, e na ausência da água e sabão, com álcool gel 70%, e utilizar sempre máscaras. Se essa mãe, ela está bem, ela está bem o suficiente para amamentar, ela segue esse protocolo, mas se ela não está, e ela é capaz de retirar o seu leite com ajuda, né? É importante que seja com ajuda para garantir toda a qualidade desse leite, a utilização de gorro, a utilização de máscara, né? A higiene adequada das mães. Ela vai retirar esse leite para alimentar o seu bebê com o seu próprio leite. Aquele leite precisa ir ao seu bebê, né? Para o seu bebê. E o apoio do banco de leite é fantástico. É impossível não mencionar o apoio que o banco de leite do hospital está dando a esses casos, né? Nós tivemos o primeiro caso do bebê, exatamente seguindo esse protocolo e a garantia da retirada desse leite da mãe que, infelizmente, ficou separada do bebê, mas que após um tempo, quando a gente conseguiu realmente a junção da mãe e do bebê, ainda a produção do leite com a amamentação de forma exclusiva. Né? Mesmo separada, houve a garantia dessa produção, exatamente pela prática da ordenha, orientada muito bem pela equipe do banco de leite. Então, esse fluxo é muito interessante, todos os profissionais terem acesso, todos os profissionais terem o entendimento de cada situação e de cada orientação relacionada à situação encontrada. Então, as recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre esse manejo da COVID, tanto na gravidez quanto no parto, quanto no aleitamento materno, é que elas devem receber o apoio prático que possa permitir esse início e esse estabelecimento do aleitamento materno e o manejo das dificuldades mais comuns relacionadas a essa prática, incluindo as medidas de controle e de prevenção de infecções, né? Todas as medidas que a gente bem conhece, que lida com esse binômio no âmbito hospitalar. E esse apoio ele deve ser fortalecido com profissionais de saúde. Eles precisam ser capacitados e se tornarem realmente conselheiros do aleitamento materno, especialmente durante esse período.
né? Então, como é que a gente pode ajudar? Como é que pode ajudar a mãe nesse processo? E uma dúvida que surge, como é que ela pode amamentar se ela foi diagnosticada com Covid-19? Essa mãe deve lavar muito bem as mãos, como falei, com água e sabão, e, na ausência, higienizar com álcool 70. Utilizar sempre máscara durante a amamentação, sempre que estiver úmida, trocar essa máscara, e sempre trocar de 2 em 2 horas, para garantir essa proteção mecânica, né? E se, infelizmente, a sucção não for permitida naquele momento, a gente precisa garantir a ausência da confusão de bicos, né? Existem métodos alternativos de alimentação que vão ajudar nesse processo. Então, só ressaltando que a amamentação ela não está contraindicada em nenhuma situação clínica da Covid-19, mesmo durante a permanência da mãe em atendimento hospitalar, desde que a parturiente se encontre em condições satisfatórias de saúde e, assim, deseje amamentar, né? Caso contrário, a equipe deverá respeitar a vontade da mãe e fazer a devida condução de orientação para como ofertar esse leite materno enquanto substituição ou de forma temporária, né? O que a gente tem observado muito durante essa pandemia é uma decisão temporária da mãe. Essa decisão acaba mudando com o apoio da psicologia, com o apoio de toda a equipe. Muitas vezes o estado clínico da mãe não permite uma decisão por amamentar, mas como ela está repleta de dúvidas, de insegurança, ela pode referir o não desejo naquele momento, porém, após a explicação, após ela sentir a segurança dessa equipe que está acompanhando, ela muda de decisão. Então, a gente precisa garantir que realmente aquele bebê, no momento que a mãe decidir amamentar, ele vai conseguir realizar aquela pega, aquela boa pega, sem o risco da confusão de bicos. Então, existem os sistemas alternativos de alimentação. A gente não precisa inserir o bico artificial se a mãe, por um acaso, decidir não amamentar, porque aquela decisão realmente pode ser do momento que ela está vivendo, uma decisão temporária. A gente tem a esperança de uma mudança de decisão. Esses sistemas eles foram criados enquanto alternativas para suplementar ou substituir o aleitamento materno. São métodos que não interferem no padrão de sucção ao aleitamento, uma sucção do RN, e eu acho que vocês conhecem muito o copinho, né? O copinho é um método muito utilizado, foi preconizado por muito tempo pelo Ministério da Saúde, hoje não é muito preconizado. Existe a técnica sonda-dedo e o sistema suplementar de alimentação, muito conhecido como translactação, relactação. É muito importante frisar que cada método desse tem suas indicações e contraindicações. A gente não pode realizar nenhum método desse sem o entendimento da técnica. Cada método é realmente contemplado por uma técnica para você ofertar, por exemplo, o complemento prescrito, o leite prescrito para o bebê através do copinho. Você precisa entender que é uma oferta que tem uma técnica, tem toda uma técnica para não ter o risco do engasgo, da broncoaspiração. Qual o copinho ideal? Nem todo copinho é ideal para a oferta desse leite, né? O copinho de vidro não está sendo mais recomendado, especialmente para o prematuro, pelo peso que literalmente ocasiona na musculatura envolvida no ato da extração desse leite. Existe a translactação e a relactação, quando o bebê ele vai ao seio materno, quando tem a possibilidade de ir, e esse leite ele não precisa sair do seio para receber o complemento. Então, se a gente consegue fazer com o leite da mãe, se chama translactação. Se o leite é artificial, a gente chama de relactação.
E a técnica sonda-dedo, que é a técnica que apresenta menos evidências, mas isso não significa que é uma técnica para não ser utilizada. Alguns casos dão realmente muito certo com a introdução da técnica sonda-dedo como um método, como uma técnica nesse estabelecimento do aleitamento materno. Ela vai funcionar como treino da sucção. É muito utilizada para bebês em bebês sindrômicos, né, bebês que apresentam fendas palatinas, ressaltando que para esses casos de bebês com fissuras lábio-palatinas existe também a colher dosadora, mas é muito bom saber que existem esses sistemas alternativos, esses métodos alternativos de alimentação que vão ser utilizados com o propósito de otimizar esse estabelecimento do aleitamento materno e não ocorrer a confusão de bicos. E por que a gente não recomenda a inserção de bicos artificiais, não apenas nesse contexto da pandemia, mas em todo o processo da amamentação? Porque já foi comprovado, muito bem comprovado, que a introdução desses bicos vai ocasionar certamente uma confusão de bicos. Vai ser muito mais fácil para o bebê sugar um leite da mamadeira, porque ele só vai realizar exatamente dois movimentos, que é a abertura e fechamento da boca, diferentes dos movimentos ao seio materno, que também tem a anteriorização e posteriorização dessa mandíbula. Então, esse exercício de anteriorização da mandíbula, ele só vai ocorrer realmente na sucção ao seio materno. Então, vai ser muito mais fácil para um bebê sugar na mamadeira esse leite do que ao seio materno. Ele vai preferir a mamadeira, ele vai preferir a sucção que ele faz na chupeta, né? Ele vai preferir a sucção que faz num bico intermediário, que são aquelas conchas introduzidas no seio, né, para facilitar. E ele vai acabar abandonando se a equipe não tiver uma conduta realmente boa diante dessa possibilidade. Então, esses bicos interferem negativamente no desenvolvimento de toda a musculatura, eles podem ocasionar uma disfunção orofacial, né, uma disfunção lá durante a pega, e vão ser realmente prejudiciais à amamentação. Só um minuto. Então, essa disfunção motor oral, ela pode ocorrer após a introdução, né? Quando o bebê insiste em sugar a mama com os mesmos movimentos que ele faz ao seio materno, né? Daí ele vai acabar empurrando o mamilo, né, para fora da boca, ele vai ter um contato comprimindo, né, dessa língua comprimindo contra o palato, só vai morder a ponta, por exemplo, do mamilo, né, sem obter o leite e vai ocasionar muita dor. Então, ele vai preferir ficar nesse movimento, ao seio materno. E os bicos artificiais, eles vão induzir muito o bebê a utilizar de forma inadequada toda a musculatura orofacial, alterando o crescimento e desenvolvimento de músculos. Aqui eu chamo muita atenção para uma prática muito evidenciada, especialmente nas unidades de terapia intensiva, nas unidades de cuidados intermediários, que é o uso desse aparato da chupetinha de luva, uma luva que tem a introdução ou de algodão ou de gaze numa das pontas de um dos dedos, amarrada e muitas vezes colocada na boca do bebê, especialmente nos momentos que ele apresenta um quadro de irritabilidade, né? Então, infelizmente, esse aparato vai também influenciar muito negativamente no estabelecimento da amamentação, porque há um prejuízo evidente da configuração oral nesses casos. Vai interferir no abocanhar do bebê, né, ao seio materno. Então, a gente percebe esse prejuízo. O bebê, ele busca
mas ele não abre a boca com a configuração esperada para realizar uma pega adequada. Então, há, infelizmente, esse prejuízo muito grande quando esse aparato ele é inserido, e a gente percebe claramente. Então, é seguro, sim, fornecer esse leite, que é ordenhado pela mãe, mesmo com confirmação ou suspeita de Covid-19, desde que para o seu próprio filho, né? E o que é que a gente encontra na realidade? A gente encontra a ausência de informações associada a práticas inadequadas de profissionais de saúde, como, por exemplo, o pouco conhecimento, poucas habilidades para lidar com situações, um abuso do uso de fórmulas infantis e prescrições desnecessárias de substitutos de leite materno, né? Não há tentativa do início desse estabelecimento do aleitamento materno, não há orientação para que essa mãe faça essa ordenha adequada, mesmo se estiver separada do filho, não é? A velha cultura, tão fortemente estabelecida de leite fraco, como falei, da pouca quantidade de leite, do leite insuficiente, em relação à quantidade e à qualidade, e o uso de bicos artificiais, como mamadeiras, chupetas, protetores de mamilo. Então, mesmo a gente se deparando com todas essas informações preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, a gente ainda se depara com essa fragilidade, com esse grande desafio que é a comunicação da equipe, que é com a capacitação, a capacidade da equipe de lidar com esses casos. Então, quando a gente vai lá para os passos ideais para atingir o título de Hospital Amigo da Criança, o passo 5 refere justamente o que a gente precisa fazer nesses momentos, né, que é mostrar às mães como amamentar e como manter essa lactação, se ela não estiver amamentando. Né? Mesmo ela separada dos filhos, do seu filho, ela pode sim manter essa lactação, se ela é bem orientada. Né? Todas as puérperas devem receber apoio prático para iniciar e estabelecer a amamentação e para que saibam lidar com as intercorrências comuns do aleitamento materno, incluindo medidas de controle de prevenção de infecções. Puérperas em bom estado geral, elas devem manter a amamentação e devem ser orientadas, como falei, a lavar, a higienizar bem essas mãos e também a utilização das máscaras. E se ela tiver orientação dessa retirada, pode ser feita, de preferência, a ordenha manual e sob orientação com outros instrumentos, como a bomba, né, a bomba extratora. Então, a puérpera, que ela é sintomática e o bebê está na UTI, ela poderá ficar impossibilitada de entrar na unidade até que se torne assintomática. É uma recomendação também. Se há lá a existência de sintomas de uma síndrome gripal, ela vai ficar impossibilitada de entrar para que não haja o risco da contaminação, né? E após esse período da transmissibilidade da Covid-19, que é em torno de cerca de 14 dias, ela vai voltar a ter esse contato. Aí ela precisa ser apoiada e auxiliada pela equipe na extração desse leite, seja na instituição, se ela estiver internada, ou em domicílio. Daí ela vai contar muito com o apoio do banco de leite. E se ela estiver em isolamento, em casa, a equipe pode fornecer, inclusive, os materiais necessários para a garantia dessa extração do leite. O gorro, a máscara, né, ou informações relacionadas à higienização dessas mãos, especialmente dessas mãos. E o leite extraído ele vai ser conduzido aos procedimentos de controle da qualidade de leite. Ele não chega no hospital e vai direto para o bebê, tem todo um controle de qualidade realizado pelo banco de leite do hospital para que ele chegue realmente ao bebê
com toda a segurança e toda a qualidade. E relembrando as recomendações e cuidados durante a extração do leite, porque infelizmente a gente acaba perdendo muito leite pela retirada inadequada, né? Ela tem que ter um preparo prévio desse frasco que vai ser utilizado para a coleta. Não pode ser qualquer frasco para o armazenamento desse leite. A gente recomenda um frasco de vidro com tampa plástica que pode ser higienizado. Ele tem que aguentar um certo tempo de fervura. Ela precisa retirar todos os adornos, ela não pode ficar com anéis nessa retirada, pulseiras, relógio, né? Ela precisa usar a touca e a máscara, né? Porque, infelizmente, o leite pode ser contaminado com pedaços de cabelo, pedaços de unha, né? Gotículas. Então, ela precisa também, antes de tudo, lavar muito bem, não apenas as mãos, mas os braços, até o cotovelo, com água e sabão, e na ausência da água e do sabão, com álcool a 70%. Então, ela vai retirar, de preferência, esse leite através da expressão manual, ou com a bomba manual ou elétrica, se ela souber realmente utilizar, e ela tiver um apoio em relação a essas orientações. Ela vai abrir o vidro, precisa estar esterilizado, e colocar o leite que está sendo retirado. E a equipe pode tranquilamente oferecer apoio à realização dessa ordenha, utilizando também toda a paramentação recomendada pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da instituição. Então, se a mãe, cada hospital vai apresentar suas normas, e se houver essa possibilidade da visita da mãe e do pai, ela só pode ser realizada após uma triagem da instituição, né, conforme rotina lá da instituição. Geralmente essa triagem apresenta uma lista de sintomas gerais de infecção. Preferencialmente essa triagem ela é impressa e assinada pelos pais, atestando a veracidade das informações prestadas. Então, os responsáveis eles acabam sendo realmente muito eles precisam realmente atestar que as informações ali prestadas, elas são verídicas, né? E se a mãe for assintomática e ela não tiver contato com pessoas que apresentem a síndrome gripal ou infecção respiratória comprovada, ela pode permanecer com esse livre acesso à UTI. Então, a entrada do pai também pode ocorrer alternando com a mãe para diminuir a concentração, né, e circulação de pessoas no ambiente lá da internação do bebê, até novas deliberações. É muito importante frisar que cada instituição vai apresentar suas normas. Né? Isso aqui são as recomendações do Ministério da Saúde, se houver realmente a possibilidade dessa visita, ou pelo pai ou pela mãe. Em algumas situações, os pais não vão poder visitar os seus bebês quando a gente tiver o conhecimento da confirmação da doença, e eles vão precisar realmente cumprir as normas de isolamento hospitalar ou domiciliar. Né? Também, se a mãe ou o pai eles referirem que um dos familiares testaram positivo, né? Os pais também que moram longe, né, e apresentam dificuldade de transporte, e mães e pais que têm outros filhos e familiares que tenham o risco, né, que sejam grupos de risco. Então, há essa proibição da visita. Então, é muito importante orientar as mães sobre essas técnicas de amamentação, sobre a fisiologia da lactação e sobre o comportamento do bebê. Né? Quando a mãe tem entendimento de todo o processo e ela se reconhece exatamente como uma participante ativa, isso é muito importante. E a gente acaba responsabilizando muito essa mãe pelo processo da amamentação, quando a gente sabe que essa amamentação ela
pode ser influenciada por muitos aspectos, não é? Evitar qualquer tipo de suplementação desnecessária, o que pode, infelizmente, abalar a confiança da mãe enquanto a sua capacidade de amamentar plenamente o seu filho, e esclarecer sobre informações conflitantes externas que podem influenciar uma mãe menos confiante, como, por exemplo, a oferta de água, de chá, aquele velho mito do leite insuficiente, do leite fraco. Né? A gente precisa também identificar, reconhecer os fatores sociais e culturais que podem, de certa forma, interferir na decisão da mãe para amamentar, né? Observar também o comportamento do bebê, a prontidão do bebê para sugar o seio materno, né? E especialmente se esse bebê nasceu prematuramente. Incentivar muito o contato pele a pele, se for possível. Isso vai proporcionar um maior número de mamadas frequentes. Estar atento aos movimentos do bebê que indiquem o seu desejo de mamar. Né? Cuidar muito do sono dessa mãe, do sono, da tranquilidade dessa mãe, porque o cansaço ele pode interferir negativamente. Né? Eu costumo dizer às mães que há uma competição muito infeliz entre os hormônios do estresse e os hormônios da produção de leite, prolactina, e da descida do leite, da ocitocina. Esses hormônios são secretados no mesmo sítio, no mesmo lugar que são secretados os hormônios do estresse. Então, essa competição ela é muito infeliz e, infelizmente, os hormônios do estresse vencem. Então, não apenas a mãe precisa saber de todo esse processo, mas toda a família, aqueles que convivem com a mãe naquele momento. Então, já quase finalizando, eu ressalto que é muito importante a gente enxergar a amamentação como um verdadeiro iceberg, né? Tem uma parte visível que a gente acaba valorizando muito, que é se a pega está correta, se ela dá o peito naquele horário de 3 em 3 horas, né? O tempo da amamentação, né? A gente acaba dizendo quanto tempo, perguntando, valorizando muito o tempo, a pega, se lá está com boca de peixinho, se está com barriga, né? A gente se prende muito às técnicas da amamentação, esquecendo que, na realidade, essa prática é um verdadeiro iceberg. Existe uma parte que você acaba não vendo, existe uma parte que não é visível, mas que é extremamente importante nesse processo, tão quanto a parte que a gente vê, que é a saúde mental materna, né, que é aquela tranquilidade da mãe. O que será que tem por trás da recusa daquele bebê em relação ao seio materno, né? Será que existem disfunções orais aí nesse processo? Né? Se ele não pega bem, né? Será que há a fixação do frênulo? Ela está anteriorizada, dificultando a movimentação adequada da língua, né? Os mitos ali que estão que aquela mãe acredita. Então, o iceberg da amamentação, ele precisa realmente ser valorizado e entendido. O que está por trás ali? Então, como eu falei, eu realmente vejo essa mãe como um verdadeiro soldado numa guerra. Ela precisa ser valorizada, ela precisa ser apoiada e ela precisa ser entendida como um todo. E muitos aspectos influenciam, infelizmente, ainda ao desmame precoce, ainda no âmbito hospitalar, né? A mãe é um verdadeiro soldado, e eu até acrescento que ela é um bombeiro, né? Ela acaba apagando, ela precisa apagar alguns focos do incêndio, que pode, infelizmente, comprometer muito a amamentação, e ela precisa contar com com a equipe que realmente dê esse apoio a essa prática. Eu estou quase finalizando dizendo que realmente o amor, ele é uma força que pode transformar o destino. A gente precisa ter muito
empatia, né? Precisa realmente entender aquela mãe como inserida num contexto muitas vezes desafiador, um contexto que vai apresentar suas fragilidades, e a gente precisa promover toda essa prática alimentar. Eu não poderia deixar de mencionar o projeto de extensão Amar é Ser Família Canguru. Um dos pilares desse método canguru, que é uma tecnologia leve, é justamente a amamentação, e uma amamentação desafiadora, uma amamentação da população de prematuros. Amamentar o prematuro é muito desafiador, existem muitas fragilidades, muita, muitos rótulos são atribuídos, quando na realidade as características do prematuro influenciam no estabelecimento da amamentação. E isso precisa ser entendido. Então, esse projeto de extensão que é executado no HU, ele é executado desde 2015. Um abraço especial a todos os membros que estão assistindo essa apresentação. Nós temos o objetivo de planejar e desenvolver ações educativas sobre o método canguru, junto aos binômios familiares e equipes. Muitos recursos educativos eles são criados durante o desenvolvimento desse projeto, e muitos relacionados à amamentação. A gente consegue trabalhar os mitos e verdades da amamentação nesse projeto de uma forma muito leve, de uma forma muito lúdica, e a gente percebe na prática o quanto isso faz a diferença. Não é? Mandar um abraço para cada membro, especialmente aos preceptores do projeto. Existem preceptores da enfermagem, da terapia ocupacional, da fisioterapia, da medicina. Infelizmente, a gente não consegue contemplar todas as profissões, mas esses preceptores recebem de forma muito especial, acolhem muito bem os estudantes, né, os membros, os estudantes desses cursos. Um abraço em cada membro, em cada estudante que está conseguindo assistir essa palestra. E sigam o nosso projeto. Aqui é a divulgação, vocês podem obter informações sobre esse projeto de extensão, que está lá no Instagram, Projeto Extensão Canguru. Sigam nossa página, esse mês a gente está procurando realizar atividades, mesmo que virtuais, tem a programação de lives, de mini cursos, fiquem atentos também à, à comunicação, né, à divulgação dessas atividades, para que vocês consigam participar. E é isso, gratidão pela paciência, especialmente, não é? Infelizmente, quando a gente realiza essas atividades virtuais, a gente está sujeito a alguns transtornos, mas que bom que a gente conseguiu realizar. Muito obrigada mais uma vez à mediação pela aluna Flávia, eu acho que ela já consegue entrar aí, né, Flávia? Está aí? E vamos conversar um pouco. Olá, professora, estou aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar pela excelente palestra. Eu tenho certeza que contribuiu para ampliar o conhecimento e o entendimento acerca do assunto e desmistificar o tanto de coisas que existe sobre esse tema, essa temática tão importante que é o aleitamento materno, né? Então, meus parabéns. Olhando o chat, eu percebi que nós não tivemos perguntas, então eu gostaria de aproveitar para a gente reforçar e desmistificar algumas coisas que estão sendo dúvidas muito frequentes nesse período de pandemia. Então, é necessário que uma mãe com suspeita ou confirmação de Covid lave sempre a mama antes de amamentar o seu bebê? Ou é um mito? Então, depende muito, a gente não pode generalizar, né, em nenhuma situação da saúde. Vai depender muito do estado de saúde daquela mãe, mas a gente tem verificado um certo exagero
né, nessa lavagem das mamas, e muitas vezes não é recomendada, dependendo do estado da mãe. Mas se a mãe apresenta muitos episódios de tosse, de espirro, a gente pede sim para fazer essa higiene das mamas, mas na maioria das vezes são mães até assintomáticas, que testaram positivo, mas estão assintomáticas, não apresentam tantos episódios de tosse. Então, realmente vai depender da situação da mãe, do estado clínico da mãe. Mas está se tornando um mito porque a gente percebe um certo exagero. E para a questão sensorial, é muito importante o olfato, o cheiro, né, daquela mama para o bebê. Então, se a gente está ali no estabelecimento do aleitamento materno, a gente pede muitas vezes à mãe para passar o próprio leite na mama para que seja estimulado o olfato. Não é? A gente sabe que a amamentação é um exercício multissensorial. Então, o olfato ele precisa ser contemplado nesse estabelecimento, a gustação, né? O cheiro, e isso vai favorecer uma pega melhor. O toque também, a gente tem se deparado muito, Flávia, também com a utilização de luvinhas durante a amamentação, e a gente realmente não recomenda, né? A gente pede para que aquelas luvas sejam retiradas, para que o tato seja contemplado, não é? Então, precisa ter esse cuidado, para não se tornar um exagero. Entendi. Aí, outro mito, outro fato que vem sendo disseminado é que mães com suspeita ou principalmente confirmação de Covid precisam acrescentar fórmulas na amamentação para complementar a alimentação. Isso seria um mito ou verdade? Mito, não é? Muitas vezes é uma inserção desnecessária dessa fórmula, dessa alimentação artificial. A gente precisa lembrar do valor do colostro, não é? Logo que o bebê nasce, há aquela produção realmente um pouco, que a mãe diz, é reduzida, está pequeno, não aquela produção acentuada, né? O colostro, muitas vezes, ele sai realmente em formato de pingos, né, de gotas, mas são gotas douradas, gotas muito preciosas, e a mãe até estranha, até a consistência, né, que geralmente é bem amarelado, geralmente, nem todos os casos, mas que o bebê tem um pouco mais de dificuldade para sugar. Então, a gente precisa levar esse fisiológico para a mãe, dizer que é, com a sucção do bebê, aquela quantidade vai aumentar, né? Que a produção do leite vai estar na dependência tanto da sucção do bebê, quanto mais ela colocar aquele bebê para sugar, quanto mais existir o treino oral e também o psicológico, que a gente chama, né? Aquele risco, né, dos hormônios do estresse serem lá secretados e eles vão acabar inibindo os hormônios da produção e da descida do leite, certo? Então, a gente valorizar e tranquilizar a mãe, que naquele momento é a quantidade, é o leite que ele precisa, que ao decorrer dos dias essa produção vai aumentando, certo? Excelente, professora. Então, agora, só para a gente fechar, resumidamente, qual é a mensagem que a gente tem que transmitir para as mães que estão com receio de amamentar em razão da Covid-19, com medo de amamentar por causa dessa doença? Isso, acho que a gente pode deixar que é uma possibilidade, que é uma recomendação, né, que ela deve amamentar se ela estiver bem, né, a gente vai frisar a importância da condição do estado geral bom da mãe, a mãe precisa estar bem, é natural que ela esteja fragilizada. Infelizmente, a gente se deparou com o vírus, os estudos estão acontecendo a cada dia, não é? As evidências elas estão sendo apresentadas agora. A gente se deparou com o desconhecido, mas que em relação à amamentação, a gente já conhece as evidências, né? E se há preconização, se há recomendação para essa prática, a gente realmente deve seguir. E aquela mãe precisa buscar esse conhecimento, né?
ou através das evidências, ainda bem que hoje a população está cada vez mais empoderada e o acesso às evidências facilitou muito, né, esse empoderamento, ou procurando uma equipe, né, muito importante ressaltar mais uma vez a importância do banco de leite. O banco de leite ele não existe apenas para que a mãe doe o excesso de leite, mas ele conta com uma equipe que pode ajudar nesse processo. Então, muitas mães que estão apresentando dificuldade podem procurar um banco de leite. Nós temos dois bancos de leite na nossa capital, né? O Banco de Leite da Maternidade Escola Santa Mônica, que funciona 24 horas. A mãe pode procurar esse serviço 24 horas. E temos também daqui, do Hospital Universitário, professor do HU, né? Tão conhecido pela população como Hospital Universitário, como HU, que não funciona 24 horas, mas que apresenta uma equipe totalmente preparada para o acolhimento. Então, antes de procurar telefonar, existem telefones de contato, e certamente esses bancos de leite vão acolher. A gente conta também com esse apoio do banco de leite. Certo? Certinho. Gostaria de agradecer mais uma vez a professora pela apresentação, pelo esclarecimento. Foi realmente uma palestra excelente. Nós vamos encerrar aqui, pessoal. Não se esqueçam de preencher o formulário de avaliação da palestra. Eu já compartilhei no bate-papo. E já já ele vai ser encerrado. E para mais informações sobre as temáticas do aleitamento materno, sigam lá o Instagram do projeto que a professora compartilhou. Eu vou compartilhar também no bate-papo. E é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Tá, agradeço também, Flávia, mais uma vez pelo convite, por todo o seu apoio, né, enquanto mediadora, enquanto membro muito ativo do projeto. Parabéns por toda a dedicação e por toda a organização, e eu fico feliz por ter acontecido, né? Foram alguns transtornos, mas conseguimos, está gravado. Quem não conseguiu assistir toda, pode depois assistir. Muito obrigada mais uma vez a todos.